Olá para todos. Vamos lá para mais uma parte do nosso estudo a respeito das leis de Newton. Nos vídeos anteriores, nós estudamos as principais forças, né? Força-peso, força normal, força elástica, força de atrito. Vimos que as interações para Newton, elas obedecem determinadas leis, né? E basicamente o que nós vamos fazer agora é aplicar essas leis em algumas situações. Então, o objetivo desse vídeo é estudar a relação entre força resultante e o estado de movimento de um objeto. Então tem que ficar muito claro, primeiro, o que é força resultante. Então, força resultante, né, o nome já fala, é a soma de todas as forças que atuam num determinado objeto. Então, considera um objeto qualquer, por exemplo, uma esfera, e eu posso ter sobre esse objeto uma força F1, outra força F2, F3, F4, não importa quantas forças tiverem. Então, no caso aqui, nós estamos representando apenas 4 forças. Então, o que seria a força resultante? Seria uma única força que vai produzir o mesmo efeito que essas 4 forças existentes. Então, no meu caso, seria uma força na diagonal para baixo. Dá para você ver aí, ó, que F1 é maior que F3, então eu vou ter uma força para a direita. F2 é maior que F4, então vou ter uma soma para baixo. Uma força para a direita e uma para baixo, eu vou ter então a resultante na diagonal aí para baixo, ok? Bom, a força resultante ela pode ser representada nos livros didáticos e nos textos ou por R, ou por FR, ou então esse símbolo aí, ó, soma de forças. Isso é a letra grega sigma, né? É o S grego. Tá? Então representa soma de forças. Qualquer um desses 3 símbolos aí são muito utilizados. Bom, estado de movimento significa de que forma que esse corpo está. Ele está em repouso? É esquisito, mas repouso é uma forma de estado de movimento. Ou o movimento é retilíneo, é curvilíneo, é uniforme, é acelerado. Então, existe uma relação entre a força resultante que atua num objeto e o estado de movimento que ele se encontra. Então, essa relação aí talvez seja a relação mais fundamental da mecânica, ok? Então é muito importante você guardar esse próximo slide aí. Então vamos lá. Se a força resultante que atua num objeto, então está aí o objeto, está a força resultante. Se por acaso ela for igual a zero, a gente fala então para Newton que o objeto está em equilíbrio, ou isso significa que ele se encontra em repouso ou em movimento retilíneo uniforme para um determinado referencial. Ok? Então, resultante igual a zero significa repouso ou MRU, ou seja, equilíbrio. Tá? Agora, se ele é diferente de zero, então obrigatoriamente o movimento está acelerado, ou seja, seu vetor velocidade muda. Ele pode mudar em módulo, em valor ou então em direção, ok? E essa mudança ela é medida por essa relação aí, ó. A aceleração é igual à força resultante sobre a massa, certo? Então, muito importante esse slide aí. Ele é fundamental para tudo que a gente vai fazer daqui para frente. Então, voltando aqui na segunda parte da nossa relação, né? Quando a força resultante é diferente de zero, implica que o movimento do objeto vai ser acelerado.
Isso daqui, ó, é o que a gente conhece como a segunda lei de Newton para os movimentos. E nós vamos discutir ela com um pouco mais de cuidado na próxima aula, não na aula de hoje. Tá bem? Na aula de hoje nós vamos ficar só no estudo de quando a força resultante foi igual a zero. E vamos pegar alguns exemplos. Bom, você já viu que, então, é importante, quando eu estou fazendo um estudo, eu selecionar bem qual objeto que eu vou analisar, porque eu preciso de saber quais são as forças que estão sobre ele. Então, o que nós vamos fazer é uma abordagem que é sugerida num livro de física, chama Física, uma abordagem estratégica. É bem interessante a maneira como ele trabalha essa parte das leis de Newton e eu quero reproduzir isso aqui para vocês. Tá bom? Então, nós vamos pegar dois exemplos que foram tirados desse livro aí. Bom, o primeiro exemplo, primeira coisa que ele fala quando você vai trabalhar as leis de Newton, você tem que identificar qual que é o seu objeto de análise, qual que é o seu objeto de interesse. Então, você tem lá o universo inteiro, seja lá o que você entende por universo, né? E eu vou selecionar algo desse universo. Então, o livro de física adora selecionar coisa que é bem desinteressante. Então, eu peguei lá uma pessoa saltando de bungee jump. Ok? Então, vamos lá. Selecionei meu objeto e agora eu vou fazer um desenho da situação. Então, está aí uma pessoa no salto dela. Ok? O que a gente faz agora? Eu vou traçar uma curva fechada ao redor do objeto de interesse meu. Por quê? Porque a partir dessa seleção, né, eu vou então desenhar, localizar os pontos aonde outros objetos estão em contato com o meu objeto de interesse. Então, o meu objeto de interesse aqui é a pessoa. A pessoa. E eu tenho uma corda amarrada no tornozelo dessa pessoa. Então, o que eu vou fazer? Eu vou lá e vou desenhar e nomear uma força que essa corda está exercendo na pessoa. Força que corda exerce, a gente dá o nome de tensão. Ok? Então, a força de tensão é a força que a corda faz na pessoa. Repara que meu objeto de interesse é a pessoa, mas tem algo externo a ela exercendo uma força que é a corda. Depois de feito isso, nós agora vamos nomear as forças de ação à distância. São aquelas chamadas forças de campo, né? Força gravitacional, força magnética, força elétrica, que não precisa de contato. No nosso caso aqui, a única força desse tipo é a força gravitacional. Então, eu teria aí a força de tensão e a força-peso atuando nessa pessoa. O que eu deveria fazer agora? Eu tenho que ver qual força é maior ou se elas são iguais. Por quê? Se elas forem iguais, é um procedimento. Se a resultante das forças for diferente de zero, ou seja, se a tensão for maior ou se o peso for maior, é outro procedimento, né? Porque se T for igual a P, a resultante das forças é zero. O objeto está em equilíbrio, então ele pode estar em MRU ou repouso, né? Se a tensão é diferente do peso, o movimento é acelerado. A gente não vai fazer essa análise aqui agora não, mas é uma coisa importante para você pensar aí depois, tá? Daqui a pouco a gente vai pegar um exemplo numérico aí. Um segundo exemplo, esse aqui na verdade é o contrário. O slide aí mostra todas aquelas etapas que nós fizemos anteriormente, só que não tem aqui o desenho da situação. Então, seria interessante agora separar o vídeo, fazer o desenho do que ele pede. Ele fala que tem um esquiador sendo puxado para cima por meio de uma corda numa rampa coberta de neve.
Então, para agora, lê direitinho o que é cada um dos tópicos aí e procura fazer isso, porque, inclusive, isso daí vai ser um dos exercícios pedidos lá no final do nosso vídeo, ok? Então, faça o desenho e eu vou continuar o vídeo aqui agora. Bom, vamos pegar então um exemplo agora para a gente poder aplicar as leis de Newton, ok? Então, aqui, ó, eu peguei uma fotografia que foi feita no laboratório, eu tenho um bloquinho de chumbo de 50 gramas e eu prendi esse bloquinho com dois barbantes, tá? Um barbante está inclinado e o outro está praticamente na horizontal. Então, fio 1 na horizontal, o fio 2 está inclinado, ok? Bom, eu quero saber, né? Esse bloquinho está numa sala onde o campo gravitacional é de 10 newtons por quilograma. O que eu quero saber é quanto que vale a tensão, a força no fio 1 e no fio 2. Ou seja, se eu estivesse segurando esse fio 1 com a mão e o fio 2 com a mão, qual força que eu teria que fazer para manter esse bloquinho de 50 gramas, né, desse jeito, nesse local? Tá bom? Então, esse é o objetivo do problema. Bom, sempre é bom lembrar, né, dos passos lá da sugestão do livro. Então, primeira coisa, pegar o objeto de interesse, faz um desenho da situação, trace uma curva fechada nele. Então, tá aí, ó. O meu objeto de interesse é o bloquinho. Depois, nós vamos localizar os pontos aonde esse bloquinho tem contato com os outros objetos. Então, e vão dar nome para isso, né? Óbvio. Então, eu tenho aí, ó, são duas cordas, então eu teria duas tensões, T1 e T2. Na verdade, eu estou desenhando T2 maior do que T1 aí, mas eu não sei quanto que é não, né? Eu poderia ter desenhado T1 maior do que T2. Eu simplesmente fiz um desenho aí desses vetores T1 e T2. Depois, nós vamos representar e usar índices para as forças à distância. No caso, a única força aí é a força gravitacional, é o peso. Eu não tenho nenhuma força magnética ou força elétrica aí no caso, ok? Então, a primeira parte para resolver o problema seria representar as forças que atuam no nosso objeto de interesse. Bom, tá fácil achar o peso do objeto, né? Vocês devem estar lembrados que peso é igual a m vezes g. Eu tenho o valor da massa, tenho o campo gravitacional. Se você olhar com cuidado, você vai ver que tem um problema de unidade aí, que a massa está em gramas e o campo gravitacional está em newton por quilograma, né? Então a gente tem que corrigir isso daí. Então, ó, fazendo a transformação, eu descubro que o peso é de meio newton apenas. Ok? Bom, como o bloquinho está em equilíbrio, que ele está em repouso, a soma das forças tem que dar zero. Ou seja, se eu somar T1 com T2 com T, ou melhor, o vetor T1 mais o vetor T2 mais o vetor peso, tudo isso tem que dar zero. Certo? Bom, então vamos ver lá. Gente, é importante lembrar que você sempre tem mais de uma maneira para resolver o problema. Sempre. Eu vou mostrar aqui 3 maneiras. Tá? E existe a quarta, a quinta, a sexta. O importante é você explicar bem as etapas que você usou para resolver o problema. Então vamos lá. Primeiro modo, eu vou pegar aquela equação anterior que nós vimos lá, que a soma das forças é zero. E vou jogar o peso para o outro lado da minha equação. Ou seja, se eu somar o vetor T1 mais T2, eu tenho que ter um vetor que é oposto ao peso. Porque aí eu vou ter um vetor oposto ao peso com peso, cancelo e dá zero. Então vamos lá, vamos ver o que a gente faz com isso daí. Então vamos lá.
Aí, ó, a soma das duas tensões deve ser igual a um vetor que é oposto ao peso. Tá? Bom, como que eu vou somar T1 com T2? Tem várias maneiras. Uma delas é o método da diagonal. Então, lembra lá de quando nós estudamos soma de vetores. Eu vou pegar o primeiro vetor, está lá o segundo vetor. Se eu vou somar pelo método da diagonal, eu vou colocar a extremidade de um vetor com a origem do outro. Então tá aí, ó, T1 mais T2. Então eu desenho T1, no final de T1 eu desenho T2. Ok? Ora, a soma desses dois vetores vai dar esse vetor que eu representei em vermelho aí, ó, que ele tem que ser exatamente igual a menos P. Tá certo? Por quê? Porque se eu tenho um vetor P para baixo menos P para cima, a resultante é zero. Ok? Então, vamos lá. Sempre tem mais uma forma de somar, de resolver os exercícios. Eu poderia também utilizar o método do paralelogramo, né? Ou seja, não vou deixar os vetores T1 e T2 origem com origem, mas eu agora vou traçar em T1 uma linha paralela a T2. Em T2, eu vou desenhar uma linha paralela a T1. Então, está lá o meu vetor que representa a soma de T1 e T2. Observa que é o mesmo vetor do método anterior. Não modificou nada, tá certo? O resultado final é o mesmo. O caminho é que foi diferente. Então, eu poderia trabalhar o primeiro ou o segundo método, tá? Como eu que estou fazendo o problema, eu escolho o que eu quiser, eu vou pegar o primeiro método. Então, aquele lá do método da diagonal, mas o resultado é o mesmo. Bom, eu preciso conhecer o ângulo entre esses valores, senão eu não consigo achar T1 e T2, porque eu tenho um triângulo retângulo aí, mas eu preciso de informação dos ângulos. Então, basta eu pegar um transferidor e colocar sobre essa figura. É claro, né, que essa informação poderia vir no enunciado, mas é muito mais emocionante a gente fazer a medida na hora, tá certo? Então vamos lá, vamos colocar um transferidor aí em cima, ó, e eu vou medir o ângulo. Se você olhar o ângulo do vetor menos P com o vetor T2, olha lá com calma na figura, você vai ver que é mais ou menos 44 graus, tá? Desculpa, é o ângulo do vetor T2. O ângulo do vetor T2 com a horizontal é mais ou menos 44 graus. É, isso mesmo. Ok? Então, nós temos lá, ó, o ângulo alfa é de 44 graus, o ângulo beta de 46, e eu tenho o vetor P, que é de meio newton. Como é que eu sei que é meio newton? Porque ele tem que ser igual a P. Se P é meio newton, o vetor menos P para cima também tem que ser de meio newton. Certo? Bom, então isso aí é o que nós temos de dado. O triângulo aí é retângulo, gente. Então eu posso consultar, né, uma tabela trigonométrica, pegar o seno, cosseno e tangente desses ângulos, usar a definição de seno, cosseno e tangente e descobrir quanto que vale T1 e T2. Porque se eu conheço os ângulos, se eu conheço o vetor menos P, eu consigo descobrir quanto que é T1 e T2. Eu não vou fazer isso agora, deixo isso aí para depois vocês tentarem fazer também. Você vai descobrir que o vetor T1 é mais ou menos 0,48 e o vetor T2 é aproximadamente 0,70 newtons. Então, recomendo fortemente que façam esse cálculo aí para verificar se eu não errei nada nas contas. Tá bom? Então, vamos prosseguir.
Ah, chamei a atenção que isso aí já vai ser o exercício 6, né? Então tá aqui, ó, uma outra maneira de fazer o problema, sem usar aquela soma dos vetores, e que a maioria dos livros gosta de usar muito, é você trabalhar com eixos x e y, tá? Nós vamos utilizar a decomposição vetorial, que já foi assunto de uma das aulas nossas também. Então, o que, que nós vamos fazer? Nós vamos traçar o eixo x e y. Eu poderia traçar o eixo x e y de qualquer jeito, mas repara que se eu coloco ele assim, eu já tenho dois vetores em cima do eixo. Então, eu vou ter que decompor só T2. Se eu modifico, se eu inclino, se eu giro esse eixo x e y aí, eu vou ter mais trabalho. Então, sempre procure desenhar os vetores x e y, desculpa, vetores não, os eixos x e y, de modo a que ele passe pelo maior número possível de vetores. Ok? Os eixos aí são ortogonais, né? Ângulos de 90 graus. Tá? Bom, o que, que nós temos que fazer agora aí? Decompor as forças que estão fora do eixo. No caso, só T2. Tá ok? Então vamos lá. Eu vou decompor T2 de modo que uma parte dele fique no eixo X, uma parte no eixo Y. Então tá aí, ó, decomposição ortogonal. Primeiro eu tenho T2x e agora eu tenho T2y. Lembra que T2x mais T2y é igual a T2. Cuidado para não pensar que eu tenho agora 5 vetores. Olha bem, eu tenho P, T1 e T2. Só que o T2 eu transformei em 2, então o T2 agora desaparece. Então pronto, já deu uma desaparecida com ele aí, ó, tá certo? Então agora eu tenho esses 4 vetores. Né? Observa bem que se a resultante é zero, T1 tem que ser igual a T2x. Né? E T2y tem que ser igual a P em módulo, que eles estão opostos. Repara de novo aí, eu tenho um triângulo retângulo, eu tenho que medir os ângulos, eu vou cair de novo agora naquela solução anterior que eu havia feito, medindo os ângulos alfa e beta. Eu já conheço T2y aqui, que é igual ao peso, então eu faço de novo todo aquele trabalho com seno, cosseno ou tangente e resolvo de novo o problema. Tá vendo? Repara aqui, ó, esse exemplo já gerou 3 soluções diferentes. Né? Ou eu faço pela decomposição de vetores, ou pela soma de vetores pela diagonal, ou pelo paralelogramo. Tá certo? Bom, então, recapitulando aí o que nós fizemos. O estado de movimento de um objeto e a resultante das forças estão intimamente relacionadas. Existe uma relação clara entre de que jeitão que o objeto está e a resultante das forças dele. Quando a resultante das forças é zero, a gente fala que esse objeto está em equilíbrio, né? Repouso ou MRU. Repouso a gente chama de equilíbrio estático e MRU equilíbrio dinâmico. Mas isso é bobagem, isso é só nome. Tá? Agora, quando as resultantes das forças é diferente de zero, então obrigatoriamente o movimento desse objeto é acelerado. Acelerado. Ok? Aliás, o ideal seria nem colocar aí movimento acelerado. Ele se encontra acelerado. É o ideal. Tá? Ok? Então, muito importantes aí. Bom, nós vamos agora para a nossa parte de exercícios. Eu só queria lembrar que o último exercício aí, ele é opcional. Eu vou corrigir todos os exercícios, mas o último ele é opcional, tá bom? É um desafio aí para vocês fazer o último exercício. Um abraço aí, até o próximo encontro então.
Aí esse é o exercício opcional. Então eu vou corrigir até o 8, mas quem aceitar um desafio, tenta resolver esse daí. Ok? Um abração para todos.